A gente está aqui na montagem da minha exposição individual, a primeira exposição na Ara Rosler, do Rio, que se chama Depois que Entra Ninguém Sai. Esse título, né, tem um desenho meio de uma cosmogonia, assim, né, fechada em elementos da natureza, como céu, terra, mas ao mesmo tempo esse título também tem essa ideia de quando você entra em alguma coisa e não consegue mais sair, né? Esses desenhos maiores, né, eles levam muito tempo para serem feitos e tem muitos elementos e tem essa natureza de capturar o olhar, né, capturar quem está observando. Você fica fascinado e fica entregue ou acolhido também, né? Sai um pouco de si e entra nessa experiência de despersonalização, despersonificação. Contato com essas intensidades de elementos, de cores. Os desenhos grandes, eles têm nomes que remetem ao corpo, né? Elementos do corpo humano que são rejeitados ou categorizados como coisas esquisitas. Então esse desenho, ele se chama Pelanca. Esse trabalho eu fiquei o ano de 2001 inteiro produzindo isso. O trabalho reflete esse tempo também que ele exige para ser feito, né? Tem a escala da mão o tempo inteiro, então a presença de um gesto decidido em cada acontecimento nessa superfície, que nada foi feito grosseiramente ou sem escolha que acontecesse de maneira mais explosiva ou resoluta para formar uma imagem. Então mesmo quando aparecem manchas de tinta ou manchas de lápis de cor, essas manchas elas também vão sendo trabalhadas, assim, ao redor delas é como se acontecesse um enxame de acontecimentos decisivos, escolhas para acolher esses acidentes. O desenho ele nunca é coberto, eu nunca cubro uma coisa ou apago um elemento e não tem disfarce no desenho, né? Esse desejo de assumir tudo que acontece nele, sejam as coisas que eu acho que são bem-sucedidas ou mal-sucedidas. E aí aparecem esses elementos que são meio recorrentes, aparecem olhos, né? O poder do olhar como uma troca de intensidade com o mundo, assim como a gente hoje em dia tem essa relação muito profundamente visual. Comecei a fazer desenhos em tela, também estava querendo lidar com outro suporte, que fosse um tamanho mais íntimo, né? Esses trabalhos em tela começaram a surgir depois que eu me mudei para uma casa na mata. Observando então esses elementos da natureza, eu fui então depurando, ao contrário do desenho em papel grande, que tudo acontece, nada é rejeitado, esses desenhos aqui eles depuram até chegar a alguma coisa muito mais densa e elementar. Aqui você também vê essa presença de elementos mais naturais, meio orgânicos, cartunescos, com coisas saindo de dentro delas mesmas. São personagens, são retratos, mas são também paisagens de um universo que se define, que se faz, que se forma e que se transborda e derrama a si mesmo para formar outros elementos. E aí, disso aqui, então, a gente vai para a escultura, que se chama gônadas, os órgãos do corpo humano que produzem os hormônios sexuais, né? Quando eu estava falando com o Rafael sobre essa escultura, ele falou assim, são testículos, e aí quando eu falei para Camila, da galeria, também sobre a escultura, ela falou, é um ovário? São ovários? Só que no fundo são olhos que estão se sustentando ali, muito tropegamente, assim, no meio dessas escadas que não tem sustento sozinhas. O desejo, o asco, o nojo, o fascínio, a paranoia, a fobia, o gatilho, tudo isso vem através do olho hoje em dia, né? A gente se relaciona muito profundamente através do olhar. Eu estava pensando bastante nesse olhar, no olho como órgão sexual também, né?